Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 6. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dentro desse livro. Semana passada nós trabalhamos do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 12. Hoje nós trabalharemos do versículo 13 ao versículo 16. Um assunto muito importante, irmão. Nós devemos observar que quando nós olhamos para o mundo de hoje, isso deve chamar nossa atenção. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós percebemos que nada mudou. Você deve perceber que nada mudou acerca do que nós estamos aprendendo no livro de Miqueias. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui a semana passada, nós falamos acerca de que a injustiça terá o seu castigo e que Deus trará a punição por aquilo que o povo cometeu. O povo de Israel que se afiliou à mentira, ao engano, ao roubo, à ostentação, à ganância, à riqueza adquirida com o sofrimento do pobre, com o sofrimento daqueles que trabalham, labutam para ganhar o seu sustento, e que os ricos então estavam usando a desonestidade, abusando também na vida comercial das pessoas. Nós falamos isso semana passada, a desonestidade no comércio. Nós falamos acerca da violência, nós falamos também acerca das mentiras, que está relatado no versículo 12. Nós trabalhamos isso, nós falamos e hoje nós vamos falar sobre isso. E diante disso nós temos que observar que quando nós olhamos para esse mundo, nada mudou. Não é diferente da época de Miqueias, as coisas que aconteceram lá e as coisas que acontecem hoje. Nós percebemos então que nada mudou, que a violência e a desonestidade, ela ainda dominam a vida de muitas pessoas. Você deve observar isso, que a violência, a desonestidade, as pessoas enganam, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas são mau caráter, e que isso não mudou, pelo contrário, está cada vez pior. E se você acompanha algumas reportagens, você vai ver o absurdo, a roubalheira, que a politicagem está inserida, da roubalheira. Você vê milhões e milhões de pessoas negociando 3 milhões e fica com 1 milhão e divide os 2 milhões, e um monte de gente, pessoas que você menos esperava que estaria no meio do roubo, está no meio desse roubo. Então você olha para isso, olha para o nosso contexto hoje, não mudou nada, está pior, então não muda nada, a violência continua. Você vê hoje, a violência ela retorna. Antigamente eu me lembro que se matava por causa de um relógio, por causa de uma aliança, por causa de um anel. E essa violência ela está retornando. Hoje se mata por muito pouco, A violência ela é totalmente de graça, ela vem sem que você peça, sem que você reage, sem que você faça nada. A violência está aí, então está cada vez pior. Nós vemos também a questão das mentiras, e da desonestidade. Nós vemos isso colocado também em muitas empresas que incentivam seus funcionários a mentir para aumentar os seus lucros. Tem empresa por aí que força, induz funcionários a mentir, a contar mentiras. Nós vemos isso. Quem trabalha em empresa, em alguma firma, você vai se deparar com certas coisas como isso. Mas qual é o nosso papel como servo de Deus no meio desse mundo corrupto? Qual deve ser o nosso papel no meio desse mundo corrupto de violência? Qual deve ser o nosso papel? O nosso papel é que nós precisamos mostrar a nossa lealdade a Deus e resistirmos diante dessas
tendências pecaminosas. O papel nosso é resistirmos a essas tentações. O papel nosso é resistirmos a essas tendências pecaminosas, a essa vida pecaminosa. O nosso papel deve ser andar na contramão desse mundo desleal, de mentira, de engano, de roubo, de desonestidade, né? Aonde o pobre é oprimido, aonde o mais fraco é humilhado. Nós temos que andar na contramão disso. E é isso que o livro de Miqueias vem nos ensinar. É isso que ele vem nos ensinar. E isso nós temos que colocar na nossa vida dia a dia. Irmão, você quer o segredo para você ser um bom cristão? Peça a graça de Deus para que quando você ouvir um ensinamento como esse, mas queira mesmo de verdade, viver isso aqui. Porque caso contrário, meu irmão, só vai ficar só no seu intelecto. Porque caso contrário, você não vai conseguir usufruir da verdade implícita dentro da palavra de Deus. Você terá dificuldade na sua vida cristã em todos os aspectos da vida, de compreensão, de entendimento, de aceitação, de lutas, de provas, de conflitos internos, conflitos psicológicos. Você terá uma grande dificuldade se essas verdades bíblicas não se manifestarem e não se tornarem reais na sua vida, no seu dia a dia. Isso você tem que levar isso com muita seriedade, muita seriedade. Eu falo isso porque você observa a vida das pessoas hoje no cristianismo, e você observa hoje no cristianismo, infelizmente há muitos crentes que envergonham o evangelho. Há muitos crentes que está aquém desse evangelho aqui. Como eu disse, o mundo não mudou. Está cheio de crente que engana, que mente, que rouba. Está cheio de crente que mente para ganhar, para ter vantagem. Está cheio de crente, esses dias nós estávamos falando na classe de boas-vindas, está cheio de crente que fala palavrão. Está cheio de crente que anda na contramão dessa realidade. Não é pessoas que não vão na igreja não, são pessoas que vão na igreja mesmo. Infelizmente, que não trazem para a vida o evangelho, o ensinamento, que trazem para o intelecto, mas não trazem para a vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou olhando para o povo israelita, que receberam o mandamento de Deus, e que estão andando completamente na contramão. Eu estou olhando para o povo israelita, a qual Deus então agora se levanta, porque Deus diz para eles: basta, chega de brincadeira, chega de mentira. Deus está falando isso para o povo israelita: chega de mentira, chega de roubo, chega de engano. Deus, ele dá um basta, e as pessoas não se atentam para isso. Deus dá um basta. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dando um basta. E como? Deus agora está punindo e vai sentenciar agora esse povo. Eu quero que você olhe comigo aqui o versículo 13 a seguir. Assim também passarei eu. Agora nós vamos ver aqui que é em terceiro lugar. O juiz agora, Deus vai aplicar a sentença aqui agora. Olha a aplicação da sentença então de Deus. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estarás nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisará a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observastes os estatutos, ou observastes outros estatutos, outros mandamentos que não são meus. Preste bem atenção nisso aqui. E todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Vocês não andaram no meu conselho, vocês não ouviram o meu mandamento. Olha bem isso aqui. Por isso eu farei de ti uma desolação. Eu deixarei vocês na pior das angústias. Eu colocarei vocês no mar da desolação. E dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Eu colocarei vocês
na frente, para que todos passem diante de vocês e zombem de vocês. Vocês serão motivo de escárnio, vocês serão motivo de zombaria. As pessoas vão olhar para vocês e vão menear a cabeça e vão zombar de vocês. Preste bem atenção nisso aqui. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Eu pergunto para você hoje: você acha que Deus está sendo injusto e muito pesado aqui no que Ele vai fazer? O que vocês acham? Fale para mim. Essa sentença é uma sentença que Ele está dando. Ele está dizendo o que vai acontecer com esse povo, o povo israelita. O que você acha? Quando eu e você pecamos, o que nós merecemos? Vamos aí, me ajuda aí. Se você pudesse escolher a punição, você escolheria? Eu também. Mas o que você preferiria? Cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Na mão de Deus. Tem mais alguém que preferiria cair na mão de Deus do que na mão dos homens? Quem é que fez esse pedido? Vamos ver se você se lembra. Quem fez esse pedido? Senhor, eu prefiro cair na tua mão do que na mão dos homens. Quem que fez esse pedido? Davi. Davi reconhecendo que os homens não têm misericórdia, os homens são maus. Senhor, eu prefiro cair na tua mão. Pelo contexto que ele faz essa oração, porque ele sabia que estava sendo perseguido por Saul, dentro desse contexto, e ele reconhecendo os seus opressores, os seus perseguidores, ele fala: Senhor, porque eu caio na tua mão, diante também dos pecados que ele cometeu também. Então ele fala: melhor eu cair na tua mão, Senhor. Então, quando nós olhamos para essa sentença, que é o terceiro, está em terceiro lugar aqui, dentro do versículo 13 ao 16, tem alguma coisa a ver isso aqui com esse evangelho triunfalista? Vocês identificam alguma coisa aqui? O que o evangelho triunfalista prega hoje aí? Vamos lá, me diga, vamos lá, irmão, quero que vocês participem. Ele fala o quê? Você é o quê? Agora é só vitória, agora é só vitória, não é? Que você é a menina dos olhos de Deus. Ou interpretação mais errada da minha vida que eu já podia ouvir. Mas não lê todo o texto, né? Pega só coisinha boa, né? Mil cairão até lá. Ó, irmão, você sabe o que tira a minha paz? Eu ver as pessoas colocando o texto fora de contexto. Ele nem entende o que ele está colocando ali. Ele coloca, ele joga. Pergunta para ele: o que é isso aí que você colocou, irmão? Qual que é o contexto disso aqui? Opa, peraí, não tem nada a ver com o que você está falando. Então ele pega uma frasinha, né, irmão Ney? Porque ele está falando de vitória. Então é isso aqui que Deus tem para mim. Ou a mensagem triunfalista, né? Jesus já morreu na cruz para mim, está tudo certo, está tudo. Vocês acham que está tudo certo? O que vocês acham? Hein, dona Esther? Só acha que está tudo certo? A senhora acha que Deus não está olhando para você, tudo que você faz? Tem plena convicção que Ele vai puni-la, apesar do Filho ter morrido na cruz, e morreu, Isaías diz que Ele morreu pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos, mas e aí? Quer dizer então que agora eu não sofro nada? Deus é justiça. Então aí é por isso que acontece todas essas coisas. As pessoas fazem achando que Deus é só fazer forte. Então vocês acreditam que os nossos atos, aí eu falo para os pequenininhos aí, os atos de vocês, quando não obedecem
a mamãe, né? Os pais, tem os pais, pelo menos eu sou assim. Eu vou falando, ó, não faz. Vai lá e faz, né? Vai fazendo. Não faz, né? Pelo menos o pai é assim com o Christopher, né? Ah, Christopher, não vai fazer isso. Não é, Christopher? Não vai fazer isso. Toda hora que o pai fala, bate? Não, o pai vai falando. Não é assim, Samuel? Não é assim, Gu? É. Mas chega uma hora que o pai dá um basta, não dá? Chega uma hora que a cinta ungida aparece. O chinelinho ungido aparece, não aparece? Aí qual que é a frase? É tarde demais. Quantas vezes vocês foram avisados? Isso se chama misericórdia. Deus, quando Deus está olhando para esse povo aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo, Deus está olhando esse povo, eles estão aprontando muito. Eles obedecem a Deus, eles não olham para os mandamentos de Deus. Aí Deus chega uma hora que Deus diz assim: é que nem o papai e a mamãe, basta, agora eu vou tratar vocês. Agora Deus tira a cinta, agora vocês vão apanhar, né? Baixa a roupinha no traseiro, arde, né? Dói, derrama até uma lágrima, né? No primeiro momento fica até meio bravinho com o papai e com a mamãe, mas depois passa, vai entender que depois é para o bem. Quando estiver lá no futuro promissor, bem colocado na vida, um bom casamento, um bom trabalho, homens íntegros, de caráter, aí vocês vão lembrar dos seus pais: olha, aquelas chineladas, aquelas cintadas, valeu a pena. O que Deus está fazendo com o povo de Israel? O povo de Israel, quando forem levados para o cativeiro, eles vão dizer: Senhor, lá na Lamentações de Jeremias, eles vão dizer: Senhor, capítulo 5, nos faz viver, voltar, nos obriga a voltar à alegria antiga, nos obriga a voltar à alegria antiga de estar te servindo nos teus caminhos, de obedecer ao Senhor. Lá Lamentações de Jeremias, eles vão se lembrar o quanto que era bom estar na presença do Senhor, sem estar dentro de um cativeiro. E aqui ele vai dar essa sentença, depois que o réu foi então conclamado a se defender, depois que o júri foi instruído e a defesa falou, depois que foi feita a instrução de todo o processo e o juiz expôs os dispositivos infringidos pelo réu ou pelo povo de Israel, a sentença do réu foi aplicada. A sentença do juiz foi detalhada então entre 5 partes. Trouxe caderno? Trouxe caneta para anotar isso aqui? Então a sentença do juiz ela foi detalhada em 5 partes. Primeiro, a primeira parte que foi detalhada a sentença do juiz. Primeiro é que você deve observar comigo o versículo 13, que o juiz, o réu, recolherá o que plantou. Assim também, olha comigo versículo 13, assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Então o povo haveria de beber o refluxo do próprio fluxo. Eu vou dar a primeira sentença para você, eu vou detalhar a primeira sentença. A primeira sentença é que você recolherá o que plantou. Lembra que Jesus disse lá? Você vai colher o que plantar. Então aqui eu mostro para você que Deus não deixa as coisas baratas. Deus está dizendo para o povo israelita: vocês vão colher o que vocês plantaram, assim também passarei eu a te ferir e te deixarei. Então vocês vão beber o próprio veneno, assim como vocês agiram, vocês também serão punidos. Então o povo haveria de beber o próprio refluxo, o próprio fluxo. O mal cometido então contra Deus e contra o próximo haveria de cair sobre a cabeça deles. Então, da mesma forma que vocês judiaram, da mesma forma que vocês enganaram, da mesma forma que vocês mentiram, da mesma forma que vocês saquearam, da mesma forma que vocês roubaram, vocês serão punidos da mesma forma. Então, crianças, não paguem o mal com o mal, pague o mal
com o bem. Não façam mal, mas façam o bem. Pratiquem o bem, pratiquem a verdade. Sejam íntegros, sejam verdadeiros, não sejam mentirosos, não sejam enganadores, não sejam os opromissores de pessoas, mas sejam verdadeiros, porque Deus está dizendo que o mal cometido contra o próximo, contra aqueles oprimidos, eles então receberiam a mesma pena. A mesma pena. Vocês oprimiram os pobres? Vocês roubaram? Vocês no comércio enganaram, colocando balanças enganosas no comércio? Vocês serão punidos pelo mesmo ato que cometeram. Irmão, preste bem atenção nisso aqui. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo que você plantar, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Plantou verdade? Vai colher verdade. Plantou mentira? Vai colher mentira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não colocará na frente, do lado do mentiroso, um verdadeiro. Deus permitirá um outro mentiroso estar do lado do mentiroso. Você já viu isso aqui? Deus vai permitir o mentiroso andar do teu lado se nós formos mentirosos, porque o mentiroso nunca vai querer ouvir a verdade. O mentiroso só quer ouvir mentira. Você já parou para pensar nisso? E qual foi o momento que você viu o povo israelita andando do lado da verdade aqui? Não, eles estão andando do lado da mentira. E pelo contrário, eles estão ouvindo os estatutos dos mentirosos. E como eles ouviram os estatutos dos mentirosos e andaram com os mentirosos, enganaram, roubaram, mentiram, Deus está falando assim: agora vocês vão colher o que vocês plantaram. A lei da semeadura. O mal não só cometido contra Deus, porque nós estamos falando de religião. O mal cometido contra Deus, feriu os mandamentos de Deus, nos 10 mandamentos, feriu os mandamentos de Deus, feriu o mandamento de Deus, feriu o povo de Deus, oprimiu o povo de Deus. Então Deus disse que aqueles que oprimiam os outros seriam então oprimidos. Aqueles que saquearam os bens dos outros teriam seus bens pilhados pelos invasores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus disse assim: então, da mesma forma que vocês oprimiram as pessoas, vocês serão oprimidos. E tem outro detalhe: da mesma forma que vocês roubaram, saquearam dos outros, vocês serão roubados. Não é pelo povo de Deus, não. Vocês serão roubados pelos inimigos de vocês. O que Deus ia fazer então? Jerusalém então seria cercada e arrasada, e o povo então seria levado cativo para a Babilônia. É isso que Deus está dizendo aqui. Vocês vão perder toda a liberdade que vocês têm. Vocês serão levados cativos. Vocês serão presos. Lembra lá quando nós falamos no capítulo atrás que Deus ia amarrar uma corda, que eles iam ficar presos na corda? Lembram disso? Então, meu irmão, isso, pode dizer, irmã Lúcia. Pior do que escravo. Para a Babilônia, isso, antes dele ir para o cativeiro. Deus está anunciando o que aconteceria com eles. Não é em ordem cronológica, por isso. Então Deus dando essa sentença a eles, e que depois dessa sentença esse povo seria levado para a Babilônia, serem cativos, presos. Embora o cerco e o cativeiro fossem impostos pela Babilônia, o agente da ação é Deus que vai agir, é Deus que vai direcionar eles para irem para o cativeiro. Então, meu irmão, fique tranquilo, você deve ficar tranquilo, sabe por quê? É por isso que eu falo para você que Deus está no controle de tudo, sabe por quê? Porque você deve ficar tranquilo. Agiram de injustiça com você, fique tranquilo, Deus vai julgar a sua causa, fique em paz, mas seja justo também. Enganaram você, fique tranquilo, que Deus vai fazer justiça contra aqueles que te enganaram, mas não engane ninguém. Roubaram você, fique tranquilo, Deus julgará aquele que te roubou, mas não roube ninguém.
Mentiram para você, fique tranquilo, Deus fará justiça contra aqueles que mentiram contra você. Mas não minta para ninguém, não minta contra os outros, Deus fará justiça também. Oprimiram você, fique tranquilo, porque Deus fará justiça, mas não oprimam ninguém, porque Deus julgará a causa dos seus filhos. Assim como Deus está julgando a causa aqui, Deus julga a nossa causa. Meu irmão, plante verdade, plante justiça, plante ética, plante caráter, plante a palavra de Deus, e você colherá os frutos da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Mas Deus pune esse povo, dizendo que vocês entrarão então numa tremenda desolação. Então a primeira sentença que foi detalhada é que o réu recolherá o que planta. Vamos plantar amor, vamos plantar misericórdia, vamos plantar verdade, vamos plantar caráter, vamos plantar perdão, vamos plantar a justiça, vamos plantar o Evangelho. Então recolheremos as verdades de Deus, então seremos beneficiados pelas verdades de Deus. E aí há pessoas que chegam na igreja e dizem assim: por que a minha vida está tão ruim? Por que a minha vida não melhora? Talvez é porque ainda não aprendeu que precisa plantar alguns fundamentos cruciais para a vida cristã. Por que tem gente que às vezes querem desistir de tudo? Porque ainda precisa aprender a plantar coisas fundamentais para a vida cristã, que escola não vai ensinar, é somente através do Evangelho, é ouvindo o Evangelho de Cristo, é ouvindo o mandamento de Deus. É aquilo que eu disse no início: ou nós ouvimos o mandamento de Deus e pedimos graça para que nós possamos então praticar, para que possamos experimentar os benefícios do Evangelho de Cristo, ou nós nos encontraremos numa tamanha dificuldade. A segunda sentença detalhada está no versículo 14: o réu experimentará uma insatisfação crônica. Olha comigo: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. No versículo 14 ele diz: removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu os entregarei à espada. Então o réu experimentará uma insatisfação crônica. Os ricos então não teriam satisfação nas suas riquezas. E aqui vai um ponto que eu pergunto a nós: nós estamos satisfeitos com Cristo? O que é o centro da nossa satisfação? Aonde está fundamentada a nossa satisfação? Isso é outra coisa que, se você não buscar a graça em Cristo, é outra dificuldade que você terá, se a tua satisfação não for em Cristo. A questão aqui é que esses homens gananciosos, Deus vai dizer assim: vocês vão experimentar a insatisfação. Apesar de vocês terem tudo, vocês não serão satisfeitos com nada. Vocês terão tudo, mas não se satisfarão. Por quê? Devido à vida que vocês vêm vivendo de roubo, de injustiça. A consequência da vida que vocês estão levando será a insatisfação. Eu colocarei insatisfação em vocês. Então o ganho, a busca desenfreada, que não é segundo Deus, irmãos, trará insatisfação a nós. E é pecado contra Deus, porque os ricos não terão satisfação nas suas riquezas, eles não se sentiriam seguros em suas casas, eles não se aqueceriam dentro de suas roupas, e nem sentiriam os sabores das suas comidas mais requintadas. Você já encontrou pessoas por aí que não está satisfeito com nada, tem tudo financeiramente, mas não tem nada?
Já encontraram pessoas assim? Já encontrou pessoas assim que tem todo o luxo do mundo para estar num culto, mas ela não está satisfeita? Já encontraram? E é essa insatisfação que Deus está mostrando para o povo, desse povo está cercado de bens, literalmente de riqueza, de luxo, comidas requintadas, roupas de mais linho fino, mas Deus está dizendo: vocês não serão satisfeitos, irmão. Ou Cristo é a nossa maior satisfação do nosso coração, ou eu terei tudo de material na minha vida. Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quero, se Cristo não for o centro da minha satisfação, então eu não tenho nada. Então a minha roupa não é boa. É interessante que quando não há insatisfação, a grama do vizinho é sempre a melhor que a minha, ou não é? E quando a pessoa para observar o seu vizinho, de tudo que é melhor, o carro, a roupa, o sapato, a comida e tal, ele está lá na vida dele desenfreada, sempre buscando mais e mais e mais, porque a vida dele não está satisfeita em Cristo. Então a grama do vizinho sempre é mais verde que a dele, apesar dele ter toda a condição de colocar todo tipo de química para deixar a graminha verde. E aquele que não tem essas condições, a grama dele está verde, e às vezes nem tanta verdinha assim, mas ele está satisfeito com aquilo do pouco que ele tem. Mas aquele que busca desenfreadamente, gananciosamente, ele sempre vai se cercar de coisas terrenas e materiais, coisas que acabarão aqui, mas ele nunca terá satisfação dentro de si. São pessoas que vivem perturbadas, pessoas que não dormem, pessoas que não têm paz no coração e na vida. E Deus olhando para a ganância desse povo, pois agora vocês entrarão numa tremenda insatisfação. Por quê, irmão? Porque a consequência da ganância gerou o pecado, e o pecado provoca dentro do homem uma brutal insatisfação. Você já viu pessoas que foram totalmente prejudicadas por causa da ganância de alguém? Você já viu o testemunho de pessoas que trabalhavam em empresa, que perdeu o emprego por causa da ganância de alguém? Você foi o alvo da ganância dele, para que ele subisse de cargo. Você já ouviu essas coisas acontecerem? As melhores firmas por aí isso acontece, é o que mais acontece. Mas o pecado provoca então dentro do coração do homem uma brutal insatisfação, e por causa do pecado, Deus então está sentenciando esse povo: agora vocês se tornarão numa insatisfação brutal. Então o conselho que eu dou a vocês, meus irmãos, busque, e aqui nós podemos levantar e salientar aqui acerca dessa prosperidade descontrolada, descomunal, que se é pregado também dentro do falso evangelho. O que você mais ouve é a prosperidade, é o evangelho da prosperidade, a pregação da prosperidade, e essa pregação da prosperidade tem tornado, tem criado, tem forjado crentes gananciosos, insatisfeitos com a realidade que vivem, e que são capazes de tudo para poder enriquecer. Eu estou mentindo? Ligue a televisão quando você chegar na sua casa e você vai ter todos os métodos para você enriquecer. Quem você era? Eu era assim, assim. O que você tem hoje? Eu tenho 3 casas, eu tenho 3 empresas, eu tenho 5 carros, eu tenho Cherokee, eu tenho uma Range Rover, eu tenho uma Ferrari. Mas quando você chegou aqui, você tinha o quê? Não tinha nada, estava falido, não tinha, estava morando na rua do sargento. É assim. Mas não pergunta se tem Jesus. Você está feliz agora? Estou feliz, porque agora tem 5 casas, 5 carros, 5 empresas. Estou feliz agora. 5 contas bancárias no exterior, tem tudo. Você está feliz? Estou. Pergunta: tem Jesus? Não.
Crianças, busque na vida de vocês um futuro, estudem, se preparem para a vida, mas nunca busque a ganância. Sempre busque no Senhor o pão de cada dia. Quando vocês levantarem para o trabalho, para o curso, para a vida de vocês, ore a Deus e diga: Deus, me dê o pão de cada dia. É só isso que eu preciso. Só isso. O pão de cada dia. Essa é a verdadeira prosperidade. Você comeu hoje? Pão de cada dia. Tomou um cafezinho, um leitinho quente com Toddy ou sem Toddy, um pãozinho com manteiga ou sem manteiga, com geleia ou sem geleia, mas comeu. Esse é o pão de cada dia. Esse povo estaria cercado de tudo, e Deus diz: vocês, por causa do pecado brutal de vocês, por causa da ganância, vocês serão insatisfeitos. O réu então experimentará a insatisfação crônica. Você está satisfeito com Cristo, irmão? Você está satisfeito com Cristo? Está satisfeito com Ele? Se Ele decidir prová-lo como provou Jó, você continuará satisfeito com Ele? Você dirá a Ele: nu eu vim, nu eu volto. Ele me deu, agora Ele tomou. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Você está preparado para Deus fechar todas as portas para você? Está preparado para isso? Você está preparado para Deus provar você no seu coração, para te mostrar qual é a tua verdadeira motivação? Nós estamos preparados para isso? Porque a prova de Deus dói na alma, e quando Ele vem para o nosso interior, Ele arranca toda a casta que está no nosso coração, tudo aquilo que nos cerca de motivação, e tudo aquilo que é sujeira de motivação, Ele vai arrancar e vai doer. E se você não estiver pronto para isso, você vai abandonar, você vai parar, você desiste. Você desiste. Você está pronto para isso? Está pronto para dizer para Deus hoje: Senhor, vem, sonda aqui meu coração, venha ver por que eu vim aqui hoje, venha ver por que eu trabalhei o dia inteiro, passei prova o dia inteiro, e por que eu estou aqui hoje? Venha sondar meu coração. Olha a motivação desse povo, da alegria desse povo, era a riqueza roubada, a injustiça feita, a mentira contada. Deus agora vem até eles: epa, agora eu vou mostrar para vocês quem são vocês. Por causa do pecado, da ganância de vocês, eu colocarei vocês numa tremenda insatisfação brutal por causa do pecado. Irmão, está rodeado e alegre porque tem aquilo que tem ao seu redor, está alegre porque tem trabalho, está alegre porque vai ter carne para comer, está alegre porque tem comida para comer, tudo bem, mas se isso for o limite da sua vida, você está no tremendo pecado. E Deus mostrou para eles: então vocês vão experimentar. Haverá uma fome insaciável no coração do pecador, uma fome insaciável no coração do pecador, e nenhuma coisa deste mundo pode preencher o vazio do pecador, daquele que ainda não tem Cristo. Há uma fome insaciável, ele tem tudo, mas esse tudo não lhe satisfaz. No coração do pecador, daquele que vive em busca dos seus próprios desejos. O profeta Amós, quando há 4 décadas atrás, antes ele ergueu a trombeta e denunciou esse mesmo crime em Samaria, ele diz lá em Amós capítulo 5, versículo 11: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis na casa de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Vocês não vão participar disso. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerá os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu os entregarei à espada. O profeta Ageu, 200 anos antes, depois identificou o mesmo problema na vida do povo que retornara do cativeiro babilônico. A terceira coisa que o juiz vai detalhar acerca da sentença, então,
é que o réu perderá os seus bens. Olha a parte B do versículo comigo, do versículo 14: removerá os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. A riqueza então mal adquirida não protegerá o homem, nem o homem poderá protegê-la. E aquilo que foi tomado então, aquilo que foi tomado e retido com fraude do trabalhador, clama a Deus nos céus. Aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês roubaram, eu vou entregar. Vocês vão tentar tomar, mas eu pegarei e entregarei a espada, eu entregarei aos teus inimigos. Vocês vão tentar tomar de volta aquilo que vocês roubaram, mas eu tomarei de vocês e darei aos teus inimigos. Aquilo que é teu, eu tomarei de vocês e darei aos teus inimigos. O que Deus está querendo dizer aqui? Os caldeus cercariam então Jerusalém e arrasariam seus palácios. Eles saqueariam as suas riquezas, e essas riquezas da impiedade seriam pilhadas irremediavelmente. Eu vou permitir que eles entrem, cerquem Jerusalém, que eles tomem, saqueiem todas as riquezas de vocês, e essas riquezas da impiedade serão empilhadas irremediavelmente. Tudo aquilo que vocês roubaram, toda a riqueza da impiedade, toda a riqueza da injustiça, eu vou permitir que os inimigos vão até vocês e saqueiem vocês, tomem de vocês. Contudo, a sentença ela é bem clara. Ele está afirmando que a riqueza, ou que o ganho adquirido perversamente, será uma tremenda perda, e que a prosperidade adquirida injustamente, ela não subsistirá. Então não se iluda com a pregação da prosperidade por aí, porque isso não vai subsistir. Não se iluda com as pessoas que dizem: eu fui na igreja tal, eu fiquei rico. Não se iluda, porque esse não é o verdadeiro evangelho, porque isso é adquirem injustamente, falsamente, erroneamente, gananciosamente, e esses tipos de ganância não subsistirá. Todo o bem adquirido pelo um coração corrompido, buscado pelo um coração corrompido, sempre irá iludir as pessoas, sempre trará ilusão às pessoas que buscam isso, sem buscar o verdadeiro Senhor. Buscam por meios que não são os meios do Senhor, lutam pelos meios que não são os meios do Senhor. Então o réu perderá os seus bens. E quando essas pessoas perdem os seus bens, quando essas pessoas não estão satisfeitas em Cristo, ela entra numa tremenda crise existencial. Essa é a terceira coisa que o réu detalha acerca da punição, acerca da sentença. A quarta coisa é que o réu terá seus investimentos frustrados. Olha comigo o versículo 15: semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisará a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Se os bens duráveis não estão seguros, muito menos os produtos da terra. E naquela época as invasões militares eram planejadas para coincidir com as colheitas, para tomar, para saquear as colheitas. Todos os investimentos haviam sido feitos e que se tornariam inúteis. Ele está dizendo: semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Vocês não vão aproveitar isso. O que eles ajuntaram com tanta ganância não seria usufruído. O que eles lutaram, a semeadura deles seria colhida por outros. Eles plantaram a azeitona, plantaram a vindima, mas seriam colhidas por outros. Irmão, como que é duro, né? Você já parou para pensar nisso? Você plantar, lutar por uma coisa, e vir outras pessoas e toma tudo aquilo que você plantou?
Deus falou: os teus inimigos vão colher tudo aquilo que vocês plantaram, vocês não vão usufruir disso. Além dos seus bens serem saqueados pelos inimigos, tudo que vocês plantaram não são teus. Virão outros e recolherão todas as semeaduras. Os seus ribeiros de azeites, que untariam a cabeça de outros, suas talhas de vinho serão bebidas por outros. Vocês não usufruirão de tudo aquilo que você plantou. Então, o que nós vemos aqui? Que tudo aquilo que nós fizemos de errado, além de nós termos o prejuízo, nós não colheremos fruto nenhum, nada. Nós vemos que nós não colheremos nada. Deus está dizendo para o povo: vocês não vão usufruir de nada. Irmão, é Deus limpando esse povo, deixando eles no zero. É Deus tratando eles, sentenciando eles no zero. Então vocês não vão usufruir de nada. Os seus bens que estavam tão seguros que vocês achavam serão saqueados, e tudo aquilo que vocês plantaram, outros irão beber, outros irão ungir com seus azeites, outros irão usufruir de tudo aquilo que você fez. Mas por quê? Nós vamos ver o versículo 16, e nós estamos encerrando esse capítulo. Por que Deus vai fazer tudo isso? Nós vemos que a idolatria, a imoralidade cercou a vida desse povo, e Deus vai falar o porquê. Olha comigo o versículo 16: porque observastes os estatutos de honra e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Então nós vemos aqui que a frustração dos seus investimentos era decorrente do quê? Da adesão do povo de Judá à idolatria de Onri e Acabe, reis do reino do norte. Que esses homens, além de idólatras, eles foram também perversos e maus, além de serem idólatras. Acabe, que se casou com Jezebel de Tiro, e ela introduziu em Israel as grosserias e imoralidades do balismo, a idolatria então e a imoralidade. O reino do norte estavam sendo agora copiadas pelo povo da aliança do reino do sul. Deus está dizendo: vocês estão copiando toda a imoralidade de Acabe de Onri, vocês estão fazendo como esses homens. Olha o que Deus está dizendo: vocês estão praticando os mesmos atos de Acabe de Onri, esses homens imorais e perversos. Vocês estão fazendo isso. Em vez de vocês observarem a palavra dos reis, o povo de Judá então estava observando os estatutos de Onri e Acabe, os piores reis de Israel. Ô irmão, vem cá. Qual é o mandamento que você está observando aí? Qual é o mandamento que você está observando? Esse mandamento está te levando, está edificando a sua vida, ou está te levando para o buraco? Esse mandamento, a observância, é isso que ele está dizendo. Vocês estão observando esses mandamentos, esses homens maus, imorais e pecaminosos, perversos. Vocês estão escolhendo não observar os estatutos de Moisés, mas estão escolhendo observar os estatutos de Onri e de Acabe. E essa escolha então, porém, trouxe consigo a calamidade. Irmão, quando eu ouço a palavra, não obedeço a palavra, eu sou levado a calamidade, irmão. O que Deus está fazendo aqui, eu estou fazendo isso com vocês, sabe por quê? Porque vocês não estão ouvindo os meus mandamentos, vocês não estão obedecendo. O que a gente tem que fazer então? Então eu tenho que... então que eu estou sofrendo, então eu tenho que culpar meu irmão? Não. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver, eu estou obedecendo o mandamento de Deus? Por que é que eu estou passando por isso? Deus está dizendo: vocês estão passando por isso porque vocês não observam os meus estatutos e observam os outros estatutos. Eu disse no encontro dos homens sobre um texto de Noé. Eu disse bem a frase assim tão popular: me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és.
Me diga com quem você está ouvindo, que conselho que você está escutando, que eu digo quem você é. Noé, ele foi reconhecido como servo de Deus e que não andava segundo o conselho do mundo. Então Deus o escolhe para salvar a sua família e para pregar o evangelho. E Deus aqui mostra: vocês escolheram ouvir outros mandamentos, outros estatutos. Então, o quinto detalhamento do réu é que eles sofrerão a derrota. Olha comigo, versículo 16, a parte B: por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. O que Deus está falando? Quando vocês estiverem lá no cativeiro, as pessoas vão zombar de vocês. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Irmão, fala uma coisa para mim: as pessoas zombam dos crentes hoje, sim ou não? Por quê? Vamos lá, por quê? Por que as pessoas zombam dos crentes hoje? Por quê? Fala, me dá um ponto aí. Pelas coisas erradas. Há várias coisas erradas que as pessoas olham para o crente e meneiam a cabeça. Olha lá, olha o crentinho lá, olha lá. Mas a consequência do ímpio menear a cabeça para certos tipos de crente é por causa da consequência do pecado e por causa desse crente não observar o mandamento de Deus. Então a vida dele é uma vida pecaminosa, carnal, de desobediência, e essas pessoas é colocadas em maus lençóis, e o ímpio olha para esse tipo de crente isso, anda na roda dos escarnecedores, se assenta na roda dos escarnecedores e fica ali. Ele fala tudo que ele pode falar. E o ímpio lá fora vai passar assim, olhar assim, menear a cabeça, ó, ser crente que nem fulano ali, mas não quero mesmo, zomba. Há muitos crentes que é motivo de escárnio hoje, por causa da própria desobediência dele. E Deus está mostrando: sabe por que vocês estão nesse estado? Por causa da desobediência de vocês. Então por causa disso eu vou levar vocês para a Babilônia cativos, e vocês serão zombados até que vocês aprendam. Isso é muito triste, isso aqui é muito duro. Então quando eu disse no início que não mudou nada, pelo contrário, está pior. Que há pessoas que não se chegam na igreja hoje, sabe por quê? Tá, tudo bem, Deus salva quem Ele quer, tudo bem, mas há pessoas que são pedras mesmo de tropeço para muita gente aí. Eu não vou para a igreja por causa de fulano e tal. Por quê? Porque a vida dele não coincide. Você acha que... Aí infelizmente a igreja sofre por causa de um desses aí, por causa de um desses que observa o estatuto de Acabe, vive na lei de Acabe. Ele não ouve a lei de Deus, ele não obedece o mandamento de Deus. Deus está falando: não faz, não faz, vai por aqui, vai por ali. Não, ele vai seguir o mandamento de Acabe. Que é isso, rapaz? Fulano lá está falando coisa. Você vai ficar ouvindo o mandamento de Deus? Que tem mandamento nada. Deus, vamos lá, vamos viver do jeito que a gente quer. Mente, rouba, engana, seja mau caráter, que Deus não está vendo. Aí Deus chama: vem cá, vai para o cativeiro agora, porque vocês ficaram observando outro estatuto, outro mandamento de pessoas mau caráter como Acabe, honra, e pervertidos, idólatras, perversos. Bem-aventurados. Se coloque de pé, irmão, vamos fazer essa leitura.